Jornadas de Teologia 2020. A iniciação cristã em tempos de secularização. De 3 a 6 de fevereiro, no Núcleo do Porto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. É o primeiro dia das Jornadas de Teologia que decorrem no Núcleo do Porto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Contaremos hoje com a presença do Arcebispo de Génova, o Cardeal Ângelo Bagnasco, que vem participar destas jornadas, falando um pouco dos percursos da iniciação à fé cristã. Da parte da tarde teremos dois professores da própria faculdade que irão falar dos Atos dos Apóstolos e também de São Marcos. José Carlos Carvalho vai falar sobre a iniciação da fé no âmbito do Evangelho de São Marcos, enquanto o professor Luís Castro vai falar-nos sobre a iniciação da fé nos Atos dos Apóstolos e de que forma os Atos dos Apóstolos se encontram estes sinais da iniciação à fé cristã. O tema das jornadas deste ano é a iniciação cristã em tempos de secularização. A temática da iniciação cristã em tempos de secularização, de que forma é que pode contribuir para a formação permanente do clero da nossa diocese? A realidade cada um a conhece, todos a conhecemos, mas esta é uma questão de atualidade, esta é uma questão pertinente, porque nós vamos sentindo diariamente essa dificuldade de iniciar as pessoas na fé e particularmente de as integrar na comunidade. E já não estamos a falar apenas de crianças, não é? Nós sabemos que hoje já há muitas pessoas que não fizeram o seu percurso de catequese, há muitos que já chegaram ao estado de adulto que não o fizeram e portanto, esta é uma resposta que temos que encontrar em tempos que não são nada fáceis para fazer exatamente esse tipo de trabalho de transmissão da fé e que cabe prioritariamente às comunidades cristãs. Como é que podemos ver os sinais de uma iniciação à fé no Evangelho de São Marcos? É um processo muito personalizado e os sinais passam pela presença pessoal de Jesus com os seus e nesse encontro, nessa presença, Jesus recorre a outros meios para ir despoltando, ir ajudando a iniciar a fé. A consulta das Escrituras, o comentário, a possibilidade de eles colocarem perguntas, dúvidas, não é? Jesus recorre também a parábolas, a outras histórias, a outro tipo de contos, não é? Com uma linguagem mais acessível, não tão abstrata como era a linguagem abstrata doutrinal, por exemplo, dos fariseus. Desse ponto de vista, Jesus, a graça, digamos assim, ela passa através destas mediações, chamemos-lhe mediações, não é? Destes canais, não é? Os próprios gestos de Jesus, o objetivo principal, como eu referi, é que eles estejam com Ele, não é? E apesar de estarem com Ele, Jesus não só tem esse desejo, mas mesmo estando com Ele, Jesus comentando as Escrituras, ensinando-nos em particular, dando tempo, não é? Rezando com eles, comendo com eles, Jesus também oferece outros sinais. E esses sinais vão necessitar de uma descodificação. Não só vem suportar o ministério, o anúncio do reino, mas quando há dúvidas por parte dos discípulos, Jesus entra em ação no convívio cotidiano, é esse o caminho, é o contacto personalizado, a presença de proximidade, na amizade, no convívio, no diálogo, e também Jesus nesse diálogo vai aproveitando de quando em quando para denunciar, para apontar as intenções que muitas vezes estão longe do reino, mas Jesus por vezes tem também de explicar muitos dos sinais, não é? E sobretudo ali a partir a última secção da primeira parte, que é a secção, por exemplo, dos sinais, tem duas multiplicações dos pães, no capítulo 6 e no capítulo 8, ele tem de explicar isso, tem de explicar, de os introduzir, de ajudar a que a fé cresça, apesar das dificuldades depois de os enviar em missão, não é?
quando eles chegam com o resultado dessa missão, é necessário que a fé seja acalentada. Portanto, Jesus utiliza muitos meios, digamos assim, muitos canais. E quer dizer que, em Marcos, o processo de crescimento na fé é um processo longo, personalizado e que vai recorrer a muitos meios. Cardeal Angelo Bagnasco, quais são os desafios que a Igreja deve enfrentar para falar ao homem moderno? Neste tempo colocado sob o signo de uma certa confusão, de uma certa perda de referências, especialmente no continente europeu, parece-me que o principal desafio é de oferecer um testemunho mais alegre da fé cristã. Devemos manifestar mais alegria em ser cristãos ao homem moderno, para que isso o interpele na sua busca por respostas fundamentais aos problemas da própria vida e que têm significado para si próprio. É preciso, antes de tudo, um testemunho de uma fé mais alegre e mais convicta. O testemunho de uma comunidade cristã sempre mais coesa, névoa, humilde e mais contente por seguir o Senhor Jesus e ao mesmo tempo estar aberto às novidades de hoje. Que linguagem devemos utilizar para o conseguir realizar? Direi dois aspectos. Em primeiro, a problemática da adaptação da linguagem aos instrumentos cada vez mais modernos e que são cada vez mais necessários para utilizar e compreender, e sobretudo por pessoas como vós, os jornalistas, especialistas na matéria que sabem usar estes instrumentos. Em segundo lugar, no que diz respeito aos conteúdos que precisam de ser vinculados através de instrumentos modernos da comunicação, as inquietações perenes, as inquietações de sempre, que constituem as inquietações do coração do homem moderno. Porque é verdade que existem tantos problemas que enfrentam hoje o homem moderno, a justiça, a violência, a paz no mundo, que pode gerar o desenvolvimento e o progresso, tudo isto é verdade. Mas a problemática mais importante são as inquietações mais radicais e que dizem respeito ao significado da própria vida e da história humana, e estas inquietações estão no coração do homem e, quando emergem, podem atormentá-lo. Sr. Dom José Cordeiro, antes de mais, como é participar nestas jornadas de teologia que refletem um tema tão importante na atualidade e que se reflete ainda com mais vigor nas dioceses do interior? Antes de mais é fazer memória do percurso que eu também fiz aqui na Faculdade de Teologia, no Centro Regional da Universidade Católica aqui no Porto. Já lá vão mais de 30 anos. E participar nesta abertura destas 27ª Jornada de Teologia é para mim um ato de gratidão e também uma oportunidade de refletir neste ambiente académico o processo da iniciação cristã nestes tempos da secularização. De facto, ninguém nasce cristão, torna-se cristão, e hoje os desafios aos processos e aos percursos da fé de que a iniciação cristã é para nós decisiva são cada vez maiores. É uma responsabilidade de todos e de cada um e que nos interpela. E a mim, na missão que me foi confiada como Bispo e de modo especial na Diocese de Bragança que sirvo, é desafio ainda maior. Nós estamos a viver lá um projeto pastoral sublinhando a iniciação cristã, e este ano que concluímos esse projeto pastoral e sublinhamos sobretudo a Eucaristia como dom da caridade e o mistério da vida eterna, para mim ainda suscita maior responsabilidade e maior desafio, e refletir esta manhã na iniciação cristã no tempo da secularização e sobretudo nesta velha Europa faz-me confiar ainda mais naquilo que é o nosso chão, que é o Evangelho, e a Igreja, que é evangelizadora,
em todas as dimensões, e a iniciação cristã é este processo lento e gradual, pessoal, comunitário, da inserção no mistério de Cristo, no mistério da Igreja, no mistério da vida cristã, de que os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia são iluminadores, mas é muito mais do que isso, que é fazer adultos na fé e fazer discípulos de Cristo na Igreja que vive no mundo de hoje. É viver exatamente pela primeira vez, estou nesta condição de bispo auxiliar e por isso é sempre uma sensação especial poder também partilhar deste espaço de reflexão, esse espaço de estudo de que todos precisamos, não só em termos de atualização, mas sobretudo de encontrar respostas para aquilo que são os desafios permanentes da Igreja e por isso é um espaço de encontro para estudo, mas também é um espaço de encontro entre as pessoas, onde em comum também tentamos encontrar, de facto, esses caminhos que não conhecemos, mas que com a colaboração de todos, com certeza, podemos descobrir. As jornadas de teologia decorrem até à próxima quinta-feira. Muitas intervenções vão passar por este auditório, aqui no campus da Foz da Universidade Católica Portuguesa. As jornadas de teologia são um evento da Faculdade de Teologia, em colaboração com a Irmandade dos Clérigos e também com a Diocese do Porto. A imagem é de Pedro Teixeira, Diogo Emanuel, o teólogo, nas Jornadas de Teologia 2020. Jornadas de Teologia 2020. A iniciação cristã em tempos de secularização. Like a bird on a tree,